Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Goldcast. Não esqueça de nos seguir, curtir, ativar o sininho e se inscrever no canal. Hoje, a nossa convidada é uma pessoa muito especial, é uma pessoa que eu conheço há anos. Ela é mestre, doutora e palestrante internacional na área de visagismo. Seja muito bem-vinda, doutora Giovana Kirsten. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E vamos lá, né? Ai, arrasou. O bate-papo do momento agora. Muito bem. É muito bom porque, como a gente já se conhece há um bom tempo na parte de harmonização orofacial, trabalhando só com injetáveis, então ter você aqui para a gente bater um papo sobre um outro assunto, mas que faz toda a diferença e que realmente separa o bom profissional daquele profissional comum. Então, esse assunto, só para vocês entenderem aí de casa, o assunto de hoje é visagismo. E a gente escolheu como título, né, Gi, uma ROF com propósito, né? Com certeza. E eu queria saber de você, o que é o visagismo, Gi? O visagismo é uma ciência que estuda a conexão do físico com o comportamental do paciente. Então, a gente consegue avaliar através de uma face, nuances de personalidade e consegue potencializar um indivíduo ou até, para quem faz sem propósito, minimizar uma pessoa através de uma imagem, alterando ela. Então, o visagismo vem da palavra visage, que é uma palavra francesa que significa rosto. Então, é o estudo do rosto, das cores, das linhas e das formas faciais, com o intuito de, vamos supor, desvendar quem é aquele ser, né? Quem é aquela pessoa por trás daquela face. Porque quando a gente conhece uma pessoa e vê uma pessoa pela primeira vez, em segundos, o nosso inconsciente coletivo, o nosso cérebro, de uma forma irracional, faz uma leitura e um pré-julgamento da pessoa, que é relacionada ao visual, ao que eu senti quando eu vi a imagem. Sim. Então, o visagismo explica muito isso. O que eu sinto, eu traduzo nos arquétipos, nos 4 arquétipos, e eu consigo entender melhor e planejar melhor o caso para o meu paciente individualizado ao extremo, porque não é um protocolo individualizado. Top. É um paciente que protocola para ele, para a demanda dele, para o que ele precisa potencializar ou minimizar. Eu adoro o podcast justamente porque a gente consegue fazer essa troca de experiência muito boa, mas eu aprendo muito mais aqui. Então, para mim, é sensacional. Eu queria falar com você agora sobre esses 4 arquétipos. O que seriam esses 4 arquétipos? Que eu tenho certeza que a pessoa que está escutando está com curiosidade sobre o que é. Então, cada arquétipo é delineado por uma personalidade. Existem 4, o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Cada um tem a sua característica de personalidade, como a pessoa age. Só que o estudo do visagismo mostra que algumas linhas, formas e inclinações são mais tendenciosas para algum arquétipo ou para outro. Então, certo, quando a gente senta para estudar realmente cada arquétipo, cada linha de uma face, de um olhar, de uma sobrancelha, de um lábio, de um contorno de mandíbula, cada arquétipo tem a sua característica. Claro. Isso também pode ser considerado os 4 temperamentos de Hipócrates? Seria a mesma coisa? Ou qual que é essa diferença de nomenclaturas? Na verdade, o que o Philip fez? Ele avaliou as cores, as linhas e as formas, que são as formas primordiais, e linkou com os 4 arquétipos de Jung. Ah, tá? Então, cada um deles tem a sua característica relacionada ao físico. Então, são arquétipos já pré-determinados há anos. Certo. E o Philip fez esses links de imagem, sensação e ação. Legal. E antes o temperamento seria mais só a ação, vinculado à ação? O temperamento é como a pessoa age. Entendi. Porque quando você me viu pela primeira vez, por exemplo, você me viu, em segundos o teu cérebro fez uma leitura
de imagem do Sim. meu rosto. Sim, sanguínea total. Total sanguínea, comunicativa, animada. Mas o formato do formato, rosto não... então, mas isso que eu ia falar. Então, como você falou, a ação é como eu demonstro, como são as minhas ações. E as linhas faciais, o formato do meu rosto, do meu lábio, daí afunilando ainda mais do meu olhar, da minha sobrancelha, me deixa com características da personalidade, do temperamento sanguíneo. Entendi. E, na verdade, todos nós temos um pouco de cada temperamento, tanto os pontos Sim, positivos quanto os sim. negativos. Mas sempre tem algum que é mais evidente. O meu Sim. é o sanguíneo e, na sequência, o colérico. E você, Gi? Sabe Ai. qual é o seu? Então, eu acredito, né, mas lógico, você é a expert nisso, mas eu acredito muito que eu sou colérica e tenho alguns traços aí melancólicos. Você concorda? Como é que seria aí? Como eu falei, todos nós temos os 4, um pouquinho de cada. Não existe bom e ruim. Não existe né? bom e nem ruim, nem Sim. certo nem errado. Claro. A ideia é que a gente conecte o arquétipo, as linhas e formas e faça procedimentos com propósito Que condizem com aquele ser. Perfeito. Para a pessoa não se olhar no espelho e não se reconhecer depois. Não pode. Top. Então, eu vou volumizar aqui, eu vou melhorar o tamanho, diminuir, levantar, deixar uma linha mais reta, uma linha mais curva, para potencializar o objetivo. Tanto é que eu costumo dizer, na minha ficha clínica tem lá as perguntas. Como que você se vê? A gente pergunta para o paciente, qual que é a tua autoimagem? Como que você se vê? Outra pergunta legal, como que você gostaria de ser visto? Top. Com o que você trabalha? O que você quer alcançar na tua vida profissional? Porque são perguntas que norteiam tanto o paciente para tornar aquele procedimento o porquê que ele quer aquilo realmente para a vida dele, certo. o que pode mudar na vida dele aquilo, e para nos ajudar a traçar o melhor plano de tratamento para alinhar ainda mais com o meu propósito de trabalhar com isso e de fazer a diferença na vida da pessoa e do paciente ter o propósito naquilo que ele está executando na vida dele. Sim. Porque não é na face. Vai mudar o que ele olha no espelho, vai mudar a ação dele e, consequentemente, a pessoa Sim. vai ter algumas alterações dependendo da mudança que a gente fizer. Que nem aquele exemplo clássico do Lucas Luco lá no Fantástico, que ele fez a harmonização com um profissional e chegou em casa, eu achei sensacional aquilo. Sim. Porque todo mundo, a nossa classe, poxa, mais uma vez no Fantástico, mas eu achei sensacional aquilo. Porque não importa a classe que está tratando, importa o propósito que ele tem naquele procedimento. Sim. O cara chega em casa, se olha no espelho e não se vê. Sim, sim. Né? Então foi fantástico. Né? Eu acho que cada vez mais a busca por procedimentos deve ser dessa forma mais humana, integrativa, holística. Tá funilando, não tem como escapar. Ainda mais nos tempos de hoje, né, Gi? Sim. Eu queria até aproveitar para a gente fazer um link aí. O Maurício de Maio, dentro da técnica de MD Codes dele, um dos anos ele lançou, que ele pega exatamente como são os sentimentos, né? Como que são, o que a pessoa quer demonstrar, né? E daí ele passa os códigos de rejuvenescimento, enfim, a partir disso. Então, por exemplo, melancólico. Então, abordagem total, em terço superior, pessoa brava, né? Então, melhorar essa questão da ruga da glabela, às vezes levantar a comissura labial. E isso eu percebo muito que tem a ver com a minha trajetória na ROF. Você fala, mas o que acontece? Os anos de experiência que nós estamos adquirindo com a harmonização orofacial, ele tem a ver com essa malandragem. Eu falo até uma malandragem, mas é uma falta de entender, de conseguir traduzir o paciente no início da carreira de harmonização. Conforme você vai pegando bagagem, você vai entendendo. Então, eu vou contar até aqui uma história de um erro meu. Porque quem não erra, né, ou tá mentindo, né, ou não faz, né? Então, como eu trabalho com isso, eu trabalho muito. Eu fui fazer um terço inferior
numa paciente minha, tudo. E a gente sabe que o terço inferior tem muito a ver com ação, expressão. E eu queria aumentar isso. Só que ela é uma paciente extremamente conservadora. É uma paciente, assim, pessoal, pelo amor de Deus, nada contra a igreja, nada, mas ela é super da igreja, mãe, super submissa ao marido, enfim, e eu quis aumentar essa sua expressão. O que aconteceu? 15 dias depois do retorno, não gostei, né? Incongruente a imagem com a persona. Óbvio. Então, isso é um erro. Apesar da técnica estar perfeita, estar dentro dos padrões da moda, estar dentro de tudo que é considerado aí como um padrão estético de beleza hoje, é um erro. Não deixa de ser. Então eu também já errei muito, Gi. E eu fui buscar, eu fui estudar. Por quê? Quando eu me formei, eu fui direto para a parte da estética dentária. Ah, claro. E a gente trabalha com expectativa. Quando você trabalha com estética, a expectativa é altíssima. E a do paciente e a nossa, de entregar o que a gente está prometendo. E aí eu vi que aquilo, só de entregar uma estética, não estava me alimentando. E aí eu fui em busca de cursos. Fiz curso de coach, de hipnose, de programação neurolinguística, essa parte mais holística, integrativa, o visagismo. Sim. Por quê? Para conseguir entender melhor o ser humano, o que ele busca, porque tem muita gente que senta na nossa cadeira e nem ele sabe o que ele quer. E quando você tem caminhos de como desvendar o desejo do paciente, você consegue ajudar a transformar uma vida e não só uma face. Exato. Né? Um olhar mais íntimo para a pessoa. Personalizado para aquele ser, para aquela mãe, para aquela esposa, filho de alguém. Sim. Então, entender da vida da pessoa, se envolver, né, conhecer o indivíduo como um todo. E não só ser só mais um injetor no mercado. Exato. Então, é através dos nossos erros que a gente busca acertar, né, todos os dias. E aí que tá, né? Eu falei hoje com os alunos essa questão do quando a gente não sente mais tesão em fazer as coisas, sim. Não sente a emoção, a gente pode ir para a morada eterna. Porque é uma busca constante em aprimorar, em entregar, sim, em fazer o bem, em contagiar, em transformar, né, a vida das pessoas, a vida dos alunos, né, de integrar tudo de uma forma que as pessoas vejam a harmonização de uma outra forma e não só mais um injetor no mercado, né? Perfeito. E que os alunos tenham essa consciência, né? Que quem está iniciando já inicie com esta consciência. Porque quando eu iniciei, eu não tinha também. Nem eu não fazia ideia que isso existia. Né? Sim. E esse aprimoramento contínuo que faz com que a gente também se transforme. Com certeza. Tem até uma propaganda do Invisalign, o slogan deles é nós somos made to move. Então, exatamente, nós somos a mudança, nós queremos a transformação, nós nascemos, nós estamos aqui realmente para transformar. Deixa eu só te perguntar uma coisa. O visagismo te encontrou antes da Hoff ou a Hoff, ao contrário, essa ordem? A Hoff encontrou o visagismo na tua vida? Na minha vida, primeiro entrou a harmonização, a estética, tanto dentária, porque eu sou protesista. Ah, tá. E trabalho com dentística também. A minha formação inicial é dentística, daí eu fui para prótese e caminhando na harmonização, fazem 10 anos que eu tô nessa área, 15 anos de formada. Então, a busca por procedimentos estéticos sempre foi a busca, sim, né? Mas que eu encontrei o visagismo e consegui trabalhar com os dois ao mesmo tempo, né? Levar o visagismo para a harmonização e a harmonização para o visagismo em torno de 3 anos, de 3 anos para cá, porque eu não estava satisfeita em entregar só uma boca preenchida. Entendo. Eu queria mais. Sim. E é o que a gente conversou, né, hoje. A energia que a gente emana na hora dos pacientes nos escolherem também vem disso. Que é difícil hoje um paciente vir me buscar
só para ser mais uma injetora, para colocar 1 ml, 2, vender seringa. Né? A gente não é vendedor de seringa, a gente é vendedor de sonho, de desejo. Então, os pacientes que me buscam hoje já sabem que a pegada é outra. Sim. É a harmonização com propósito, é transformando vidas mesmo, é o meu slogan lá. Que o visagismo, ele tem total influência aí na nossa imagem pessoal. A imagem pessoal com a qual a gente reflete para o mundo é o que a gente vai atrair. É exatamente aquilo que você estava falando. Então, os meus pacientes, eles querem o quê? A minha boca, o meu nariz, a minha pele, o meu estilo de harmonização. Não, até mesmo esses dias eu estava aqui dando aula e uma paciente minha, uma aluna minha, perguntou assim para mim: o que você fala para a pessoa quando ela quer colocar 3 seringas na boca? Eu falei: eu não tenho esse tipo de paciente, porque os meus pacientes estão em busca de uma harmonização suave, de uma coisa mais próxima à naturalidade, porque eu sou natural, então eles nunca vão me procurar para harmonizações exageradas. Então eles estão muito mais voltados para o pré-juvenation, rejuvenation, do que mesmo algo transformador de 12, nem 12, né? 22, 32 ml aí de ácido. É o tratamento, né, Gi? É o que a gente estava conversando. A harmonização é a consciência, é o propósito, é ter o porquê e para quê. E o visagismo, a gente utiliza muito o visagismo quando a gente vai alterar forma. Mas a harmonização realmente, a base hoje é tratamento. Né? Certo. Cíclico. Sim. Mas quando eu vou alterar uma imagem, uma forma facial, um posicionamento, aí o visagismo entra com tudo. E eu tive esses dias uma paciente que me indicaram. Ela não tem rede social. Ela chegou no consultório, preencheu a fichinha e tal. Aí entrou, a gente começou a conversar dela. Doutora, eu posso te pedir um favor? Deu o quê? Baixa a tua máscara, deixa eu ver a sua face, porque eu quero ver o seu rosto. Pois é. Por quê? Porque eles querem ver se a gente não faz extravagâncias também. Porque é realmente o que você falou. É suave, é sutil, é natural. Não perdi a minha essência. A gente mexe, a gente faz suave, prevenindo e trabalhando com envelhecimento, né? Mas sem alterar a essência das Giovanas. Sim. E essa pandemia esmagou, né? Porque a gente só tem contato com o terço superior da pessoa. E quando a gente trabalha o visagismo, a gente trabalha lendo a pessoa por completo, pelo jeito que ela pisa na tua clínica, o jeito que ela anda, o jeito que ela tá posicionada na tua cadeira fazendo anamnese. Só que se ela tiver de máscara, cara, atrapalha toda a minha leitura. A minha leitura. Toda. Então, assim, pra gente complicou bastante. Mas, por outro lado, Gi, depois da pandemia, né, que a gente começou nesse mundo virtual, as pessoas estão se olhando e se percebendo mais nas redes sociais, nas reuniões online, a pessoa fica se olhando nos vídeos e as pessoas estão buscando mais os tratamentos porque se olham e enxergam o que antes não enxergavam. Sim. Porque o vídeo da face, né? A gente se vê ali o tempo inteiro, a gente que dá aula, né? O tempo inteiro ali um quadradinho com a nossa face. A boquinha puxando mais de um lado. Sempre, né? Um depressorzinho mais hiperativinho. Sempre um olhinho, né? Um orbicular que fecha mais um pouquinho que o outro. Normal. Gi, quando eu fiz meu primeiro curso de harmonização, falavam assim, davam uma pincelada tipo assim... porque visagismo é a gente pegar sequência de Fibonacci, pegar a proporção áurea, pegar o menor está para o maior, assim como o maior está para o todo. E aí, não explicavam, às vezes passavam medidas padronizadas, então distância bibi-zigô, né, distância bizigomática, enfim. Só que na prática clínica, é possível utilizar essas medidas? Muita gente faz vídeo medindo, mostrando paquímetro, régua. Isso do dia a dia é real ou está mais relacionado ao feeling? Ou eu até falo mesmo, eu até brinco que é o olhômetro. Então, é um conjunto, né? Na minha prática clínica, o olhômetro é soberano. Top. Mas
eu utilizo proporção áurea para dente, que é fixo. Porque a proporção áurea para tecido mole não é estático. E aí, se eu estou em repouso, eu estou em proporção. Se eu sorrir, eu saio da proporção. Então, não é real, né? Distâncias. O que eu uso? Apenas zizi gogô. Só para não passar a medida, para não transformar, para não deixar exagerado. Sim. Para guiar, ter um guia. Para guiar. Mas também. eu confiro depois no final. Eu faço no feeling, na intuição, na nossa experiência, né, Gi? Sim. Anos de ladeira, sim. né? E no final eu confiro e até para eu ter uma referência. Por quê? Porque graças a Deus os pacientes retornam para refazer os trabalhos, porque são cíclicos, não são eternos. E quando ele volta, eu tenho ali anotadinho qual que é o valor que eu deixei, porque quando ele volta, ele quer igual. Ah, legal, legal. Então é a minha referência para o retorno. Show. Bem isso, eu acho que você fez a melhor definição aí em relação a por que as medidas não funcionam na face em tecido mole. Porque sempre estão, até mesmo para preenchimento de ácido hialurônico, hoje a gente já sabe sobre a miomodulação. Então, as pessoas sabiam que só miomodulava através do químico. Hoje a gente já sabe que a gente já miomodula de forma física com os preenchedores, né? Então, isso é uma busca constante. Todo ano está mudando, todo ano estão atualizando técnicas, produtos, enfim. Gi, queria que você contasse para mim alguma história da sua prática clínica aí, de algum paciente que você mudou a trajetória dele, ou que você fez ele ter uma promoção, arrumar um namorado, uma namorada, enfim, utilizando desse seu olhar puramente, você falou, não, isso aqui eu vou mudar com o propósito de uma promoção, enfim, isso. Então, graças a Deus, a gente alcança juntos, porque não sou só eu. Por quê? Porque eu preciso das informações dos pacientes. Então, eles me trazem as informações, a face eu avalio. Certo. E o propósito, o objetivo do tratamento, a gente faz o delineamento do tratamento juntos. Então, eu apresento para ele, olha, eu posso fazer... vamos supor, vou dar um exemplo que eu até uso para os pacientes. A Anitta é sensualidade pura. Sim. Como que ela traduz isso na imagem dela? Com um lábio carnudo. Então, eu uso isso para o paciente entender. Então, você quer passar uma imagem no teu trabalho de mais poder, de mais força, de mais personalidade? Então, para isso, a gente vai fazer tal tratamento. Certo. Ah, que legal! É óbvio que eu não posso vender, né? Não posso entregar uma promoção de trabalho ou arranjar um namorado. Mas quando o paciente nos busca, ele não nos busca sem propósito. Ele busca porque a maioria dos pacientes, né, das minhas pacientes, é média idade e mais maduras. Verdade. Verdade. O meu é 24 a 35. Não, o meu é de 35 a 55. E as mulheres, algumas, estão separando, estão arranjando namorado nessa nova fase que a gente ainda não tem essa experiência dessa fase. Então, é bem desafiador, mas todo mundo tem um porquê. No fundo, a pessoa que busca por estética, ela tem um porquê dentro dela. Sim. Às vezes nem ela sabe, mas tem. E juntos a gente desvenda, alinha e planeja. E sim, já contribuí para muita gente. Muita gente já arranjou namorado, já conseguiu promoção, né? Existem N histórias. Eu também, né? Eu contei até hoje para os alunos. Eu fiz mestrado, fiz doutorado e engavetei. E eu fiquei 10 anos de formada clinicando sem dar aula. Até que eu fui fazer os cursos de coach, de hipnose, programação neurolinguística, visagismo. Virou a chave. Virei a chave e eu não tinha lábio. E a comunicação... A sua expressão esmagada. Esmagada. Uhum. E aí eu me descobri. Então eu sou um case assim de... Eu falo nas aulas de visagismo, eu conto a minha história.
Eu também. É um case E aí eu me descobri como professora, eu fiz mestrado e doutorado que eu queria dar aula. E engavetei. E de um dia para o outro, pá, bora! E hoje não vivo sem, eu me realizo, eu me transformo. Não, você é nata, você tem um dom de dar aula, de comunicar. Eu não vejo outra função sua no mundo a não ser essa. E eu até ia te falar sobre essa relação do case o case aí de visagismo. Eu tenho uma paciente que ela chegou exatamente assim. Eu tenho cara de brava e eu quero arrumar um namorado. Essa era a queixa. Você entende? A tradução hoje não é mais eu quero me sentir bonita, mais atraente. Não, eu quero ser feliz. Porque as pessoas vão atrás da gente para ser feliz. Se elas vão ficar bonita, ok, mas elas têm que ser bonita para o quê? Para ela? Para o marido? Para arrumar um outro namorado? Para as amigas? Então elas procuram a gente para ser feliz. Mas aí, enfim, ela tinha uma ruga estática na glabela, já de muitos anos, super, assim, virou uma cicatriz. E a gente trabalhou com várias subincisões, trabalhou com fio de PDO, toxina, lá, ela era uma paciente totalmente hipertônica. A gente trabalhou, ficou em cima, fez bem regradinho. E trabalhamos também volumizando um pouco os lábios, levantando um pouquinho do canto da boca, porque ela era apelidada de brava. É impressionante a foto do antes e a foto de 1 ano e 8 meses depois. Ela voltou com piercing no nariz, cabelo curto e com o namorado, entendeu? Então, aí sim eu falo, cara, não existe nada que pague isso. Não. Então, a harmonização, ela devolve pra gente uma gratificação de uma forma que nenhuma outra profissão, ou até mesmo outras especialidades, consegue devolver de uma forma tão genuína, tão rápida, tão crescente como a gente tem visto. Emoção. Sensitivo. É. E o dinheiro é a consequência. Exato. Né? Exato. Acontece tudo isso, a gente é impagável. Sim. Né? Eu vejo assim o pessoal que está iniciando agora no consultório, vende quantos ml vai usar? 4. Ai, quanto custa 4 seringas? E não é assim. A gente deve vender sonho, desejo das pessoas. A gente deve ser o objeto de desejo, como comprar um carro, como ir para Disney, como fazer uma harmonização com Sim. propósito. Né? Não é só vou lá e eu preciso de 4 ml, mas eu só tenho dinheiro para 2. Não é assim, né? Então também que fique isso, essa mensagem, né, para quem está começando. Perfeito. Que não entrem nessa de vender seringa. Vendam sonhos, porque a remuneração, além de emocional da gente se realizar, né, é consequência de um trabalho bem executado com propósito. Sim. É um conjunto, né? Então, uma boa técnica e também uma análise pessoal e bem individualizada. Só para finalizar aqui na questão das histórias, eu sou jovem, muito jovem, e eu comecei a ministrar aula, eu tô com 28 menos 3 anos, eu tinha 24 para 25. Então, uma cara muito jovenzinha. E para dar aula, a gente precisa passar uma certa, né? A gente precisa passar uma aparência aí maior, mais velha, enfim, porque muitas vezes a gente faz esse julgamento. Se ela é muito mais nova, ela não tem muita experiência, enfim. E aí, uma das coisas que eu fiz foi bichectomia, para conseguir valorizar a minha região malar. Então, eu tirei o meu padrão de rosto redondo, angelical, para um rosto mais triangular. Então, empoderar. Um pouquinho de ângulo de mandíbula, avancei o mento e pá! Boca e também empinei o nariz. Ou seja, ressuscitei, né, gente? Pintei o cabelo de loiro, né? Passei a usar escarpã. E isso tudo contribuiu para que eu melhorasse essa minha imagem, que eu conseguisse passar mais autonomia, enfim. E hoje eu até vejo ao contrário. Então hoje muitas pessoas não me dão a idade que eu tenho, mesmo fazendo procedimentos de rejuvenescimento, pré-juvenation, pela forma com a qual eu me comunico e pela bagagem que eu tenho. Então a conta não fecha, né, parece. Mas o visagismo ele fez com que a minha confiança eu conseguisse imprimir isso na hora de dar uma aula. Eu estava mais confiante. Então eu conseguia passar isso. Às vezes a comunicação no início era
por causa da imagem, eu não me sentia e eu não passava. Mas você se aquela vê no imagem. espelho na tua mudança e você incorpora ela, Exato. né? Você se identificou, foi congruente pelo seu objetivo, né? Eu tenho um pouco de dificuldade também, porque eu tenho o cabelo cacheado. E ondas remetem a angelical. Aham. E para eu impor Já um vi isso. respeito numa sala de aula, eu preciso usar em acessórios, em roupa, porque eu não vou alisar o meu cabelo. Entendi. Né? Então é na harmonização, é num acessório, é na roupa, para fazer as linhas, salto. para impor o respeito, né? Para mim é o contrário. Então a gente vai estudando todos os dias, entendendo, nos entendendo, né? Para poder transmitir uma imagem que seja congruente conosco e que as pessoas não estranhem também. Sim. Né? Porque a gente é assim, despojada, né? Uma amiga minha fala, você é arrojada, Gi, você é toda descolada. Adoro. Então, mas é a essência. Sim. Essa é a essência. E que ela não mude, só porque uma imagem, uma forma, né? A gente consegue alterar a percepção visual dos outros. Sim. Mas eu preciso que os meus pacientes, você, quando a gente se olha no espelho, a gente se enxergue e se reconheça. Com certeza. Né? Que é o mais importante. Com certeza. Estamos chegando nos minutos finais do nosso podcast. Foi muito proveitoso. Eu queria que você deixasse aí pra gente uma palavra, uma mensagem. O que te guia hoje dentro da sua jornada de harmonização orofacial? Propósito. Ah, sabia? Harmonização com propósito, transformar e contagiar vidas, com certeza. Eu acho muito interessante quando você fala de contagiar. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais tenho certeza quando eu acordo de manhã. Eu quero contagiar. Eu não quero guardar aquilo só pra mim, né? Eu quero trazer mais gente. Acho que é até por isso que às vezes a gente alimenta tanta rede social, né? Com a nossa vida pessoal mesmo. Porque já passou o tempo só da Giovana, doutora Giovana. Hoje a gente está falando de ser humano, nós estamos falando de um tratamento integrativo, né? Muito bom te receber aqui, minha amiga. Foi sensacional. Tenho certeza que as pessoas de casa que estão na academia escutando esse podcast, que estão no trânsito, que estão escutando na sua casa, no conforto, elas vão compartilhar com outras pessoas, porque foi muito enriquecedor. Você é fantástica, maravilhosa. Queria que você falasse onde é que as pessoas te acham nas redes sociais e conta um pouquinho o que você faz, onde você trabalha. Fica à Então, vontade. muito Esse espaço obrigada. é seu, amor. Obrigada, Gi, pelo convite, foi uma honra. Eu tô muito feliz de estar aqui em Maringá. Primeira vez conhecendo a cidade, tô amando. Teu instituto é lindo, parabéns. Obrigada. Então, eu sou de Curitiba, eu atendo em consultório particular em Curitiba. Meu Instagram é dra.giovana com 2 N's Kirsten, Kirsten. Eu faço mentorias personalizadas e individualizadas dentro da minha clínica. Certo. Sou coordenadora e dou aula também no curso de especialização em harmonização orofacial da PUC do Paraná e da Unifuturo em João Pessoa, na Paraíba. E ministro Muito aula. chique. E ministro aula em vários institutos, em várias instituições, quando chamam, né, como convidada. É uma honra estar aqui, espero vê-la em breve novamente. Ai, a gente que agradece, viu? Não deixem de compartilhar esse podcast com seus colegas, eu tenho certeza que eles vão gostar muito. E vocês me encontram no @doutora.gipose e no @institutogold.oficial. Nos vemos no próximo pod, foi um sucesso! Até mais, gente!